Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou. Em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos lá, vamos continuar o estudo 15 da Escolinha da Divina Vontade, Livro do Céu, volume 16, trecho 15. 16 de agosto de 1923. A razão pela qual Jesus quer que a sua vontade seja feita é para encontrar ocasião e meios de poder dar sempre. Interessante, né? Razão pela qual, por que Jesus quer que a vontade dele seja feita? Por que ele quer esse reino? Por que ele se importa tanto? É a pergunta da Luísa. A Luísa perguntou para ele. Ela estava pensando. Ela disse, estava pensando entre mim. Por que o bendito Jesus tem tanto interesse? Quer e ama tanto que se faça sua vontade? Que glória pode receber quando uma pobre e vil criatura cede seu querer em sua altíssima, santíssima e amável vontade? Interessante ela perguntando, né? Por que Deus tem tanto interesse que a gente ceda a nossa vontade para Ele? Para Ele vir viver na minha vida. Porque quando eu cedo a minha vontade para Ele, o que vai acontecer? Ele vai viver na minha vida. Ele vai viver na minha vontade. Ele que vai reinar tudo. Ele vem habitar na minha alma e Ele reina. Minha alma tem uma vontade, uma potência, né, que Ele colocou que se chama vontade, que é o que eu desejo, o que eu quero. E aí Ele quer tomar esse posto do meu desejo, Ele quer desejar em mim as coisas, Ele quer fazer em mim as coisas, Ele quer que eu me mova para fazer tudo o que eu faço com a vontade dele, não com a minha. Então ele vai fazer, então as coisas que eu estou fazendo, é ele que vai fazer, a vontade dele. Mas eu sou uma miséria tão pequena, que interesse que ele tem de tomar esse posto, de viver na minha vida, de fazer as coisas que eu faço. Que interesse que ele tem, que glória que ele vai receber, que uma pobre viu que a criatura cede sua vontade para ele. Né, a pergunta dela, que glória que ele vai receber? Aí eu sou uma dona de casa, eu estou lavando a louça e ele quer que a vontade dele esteja naquele ato de lavar a louça e vai ser ele que vai fazer aquele ato. E aquele ato já não vai ser mais humano, vai ser um ato divino, mas uma coisa tão assim, lavar a louça. Eu tenho filho, eu vou cuidar dos meus filhos, e meus filhos vão ser cuidados por Deus. Então quem que vai estar ali lavando a criança, dando banho na criança, a criança chora.
é Deus que vai estar ali, Ele quer fazer isso junto comigo, Ele quer fazer em mim essas coisas tão pequenas, né? Ele é tão grande, infinito e poderoso. Meu filho desobedecendo, eu tenho que corrigir meu filho e Ele vai corrigir, Ele que vai fazer esse ato. E aí tudo mais que acontece na minha vida, eu trabalho, é Ele que está trabalhando. Eu sou professora, um exemplo, uma pessoa que é professora, é Ele que vai estar ali ensinando. Ele vai estar vivendo esses atos, né, em tudo. Não só quando eu estiver rezando, adorando, quando eu estiver lendo, quando eu estiver estudando o livro do céu, não. É em tudo que Ele vai. A vontade dele vai agir em todos os atos, tanto naturais quanto espirituais. Atos da minha vida natural quanto espirituais. Até na minha respiração, Ele quer que a vontade na minha respiração seja dele, que tudo seja na vontade dele. Minha respiração, tudo que acontece no meu corpo, minhas mãos se movem, tudo por causa dele, com a vontade dele. Que glória que ele vai receber com isso, se eu sou um nada, eu sou um átomo. Que glória que tem isso, né? A Luísa perguntando, que Jesus quer tanto isso, como se fosse assim, que miséria que Ele quer, né? Que glória que Ele vai receber. Se a gente cede a nossa vontade para a santíssima vontade dEle, a altíssima vontade dEle, a amável vontade dEle, que glória Ele vai receber com isso, né? Vamos ver o que Ele vai falar. Minha filha, quer saber? Eu quero saber. Por que o Senhor quer tanto que a gente ceda o lugar à sua vontade? Porque é tanto o meu amor e a minha suprema bondade que Nossa, Jesus. Tem um problema aqui no texto. Porque é tanto o meu amor e a minha suprema bondade. Ai, meu Deus. Quando a criatura... Porque tá assim, quando a criatura faz minha vontade e obra porque o quero eu, lhe dou do meu. Eu acho que é assim, que cada vez, né, toda vez, quando a criatura faz minha vontade e obra porque o quero eu, lhe dou do meu. E para lhe dar sempre do meu, quero que faça minha vontade. Portanto, toda a razão e interesse pelo qual quero que faça minha vontade é para encontrar ocasiões e meios para poder dar sempre. É meu amor que não quer estar quieto, quer sempre correr, voar para a criatura. Mas para fazer o quê? Para dar. E ela, com fazer a minha vontade, se aproxima a mim e eu a ela. E eu dou e ela toma. Meu Deus, que lindo. Ai, que lindo. E em vez disso, se não agir para fazer a minha vontade, fica longe de mim, fazendo-se como estranha a mim, e portanto não pode tomar o que eu gostaria de lhe dar. E se eu lhe quiser dar do meu, lhe seria nocivo e indigerível. Porque seu paladar tosco e contaminado pela vontade humana não o deixaria gostar ou apreciar os dons divinos. Portanto, todo o interesse é porque quero dar sempre o meu. Quanto à minha glória, é a mesma glória minha a que recebo através do obrar da criatura que faz minha vontade. É uma glória que desce do céu e sobe de novo diretamente aos pés de meu trono, multiplicada pela vontade divina exercitada pela criatura. Em troca, a glória que me podem dar aqueles que não fazem minha vontade, se acaso houvesse alguma, seria uma glória estranha a mim, que muitas vezes chega a me dar náuseas. Misericórdia, Senhor. Chega a me dar náuseas. Meu Deus. Muito mais que com obrar para fazer minha vontade e com lhe dar eu do meu, ponho juntas nessa obra minha santidade, minha potência e minha sabedoria.
A beleza de minhas obras, um valor incalculável e infinito. Poderia dizer que são frutos, portanto, poderia dizer que são frutos de meus jardins, obras de meu celestial reino, glória de minha família e de meus filhos legítimos. Portanto, como não poderão me agradar? Nossa, que lindo, gente. Eu estou emocionada lendo esse trecho, que é muito lindo. Como não senti a força raptora de meu supremo querer naquela obra da criatura, que só trabalha para cumprir a minha vontade? Oh, se todos conhecessem o bem dela, não se deixariam enganar pela própria vontade. Com certeza, não deixariam. Então é isso. Vamos ver aqui o que o Senhor vai falar. Explica pra gente, Pai. Explica mais. Só o que ele já fala no trecho, já dá pra gente entender muita coisa. Dá pra gente entender sem meditar muito, sem ele ter que falar mais coisas, né? Porque quando a gente pega o livro do céu para ler e a gente vai fazer a partilha, ele vai falando mais coisas, revelando mais coisas sobre o que ele está dizendo aqui. Mas só o que ele está falando aqui já é assim, uau, já dá para entender. Por que ele quer que a vontade dele seja feita? Por que ele quer que tudo que a gente faça seja com a vontade dele? O que é viver na divina vontade? É isso aqui que ele está falando. Como é a vida na divina vontade? Como acontece isso na prática? Gente, é muito importante a gente entender isso. Como acontece isso na prática real? Não é só o livro do céu, não é só para a gente ler o livro do céu e achar bonito, como ele falou para Val Torta, que muitas pessoas ouviam o que ela escrevia, liam o que ela escrevia, mas é como se eles estivessem só admirando uma pessoa como se ela fosse uma cantora com a voz muito bonita, romântica, que estivesse tocando um instrumento muito bem tocado, e ouviam, mas não colocavam em prática o que ouviam. Então é muito sério isso. A gente ouve o livro do céu, é lindo o que Jesus está falando aqui, é incrível. O jeito que ele coloca as palavras, você fica assim, que lindo, como ele fala bem, como a voz dele é linda, como as coisas que ele fala são lindas. Mas a gente não fica só nisso. Como são lindas as suas palavras, meu Pai. Lindo, que livro lindo. E aí você sai daqui e vai viver sua vida e desliga totalmente do que você aprendeu. E não coloca isso aqui em prática. Mas como que eu vou colocar isso aqui em prática? Que prática que ele está falando aqui? Eu não entendo que prática que ele está falando. Como que eu vou fazer isso agora? É por isso que a gente partilha, porque quando a gente... Todos os vídeos que a gente faz é para mostrar, para poder revelar, para poder Jesus está vivendo em nós. E aí como que é isso? Como que isso acontece? Aí ele vai dar exemplos e fala e mostra como isso acontece na prática, na vida de cada um que está vivendo. Cada um vive uma vida diferente, né? Tem gente que... tem homens, tem mulheres casadas, tem mulheres solteiras, tem mães de bebês, tem mães que já tem o filho mais velho. E Jesus está vivendo na vida das pessoas. Então, a gente fala para poder falar como que é a vida de cada um. Como que é a divina vontade reinando nos nossos atos. Cada um com sua vida, com as suas particularidades, né? E aí, como que acontece isso na prática? Jesus fala aqui, que ele fala assim, por quê? Quer saber? Quero. Porque é tanto o meu amor e a minha suprema bondade, que quando a criatura faz minha vontade e obra porque eu quero, então assim, a criatura faz a minha vontade, vamos por partes. Quando a criatura faz a vontade de Deus, quer fazer a vontade de Deus, então ela lê o livro do céu e tem essa consciência, fica com esse desejo. Eu quero, Senhor, fazer sempre a sua vontade.
e obra e trabalha e age porque Deus quer, quando acontece isso, quando a alma tem essa vontade, essa intenção, eu quero trabalhar porque Deus quer, eu vou fazer um ato porque Deus quer. O que acontece? O que acontece? Quando ela obra porque eu quero, lhe dou do meu. E para lhe dar sempre do meu, quero que faça sempre a minha vontade. Portanto, toda a razão e interesse pelo qual quero que faça a minha vontade é para encontrar ocasião e meios para poder dar sempre do meu. Então é assim, ó, se você quer sempre fazer a vontade de Deus e fazer tudo porque Ele quer que você faça, você vive nessa intenção. E se é assim, Ele vai ter que dar Ele mesmo para você agir. Você quer agir com a vontade dele, né? Então Ele vai ter que dar a vontade dele para você. Foi para isso que Ele te criou. Então Ele nunca vai negar isso. Se você fala, vem Senhor, nesse ato que eu estou fazendo. Vem divina vontade nesta ação que estou fazendo. Você compromete Deus. Você compromete. Ele tem que vir fazer. Se você realmente quer, se é com... Claro, que assim, realmente você... se realmente é isso que você quer, Ele tem que dar do dele, Ele tem que vir fazer no seu ato que você está fazendo. Vem, Senhor, nessa ação que estou fazendo. Você fixa nessa intenção sempre e corresponde. E não é só da boca para fora que você fala isso. Porque pode acontecer da gente falar da boca para fora. Falar, divina vontade reina na minha vontade, mas aí Deus quer alguma coisa e você não faz. Ah, não, isso é meio difícil de fazer, isso eu não quero. Mas está vendo claramente que Deus quer que você faça. Mas aí você fala, divina vontade reina na minha vontade, Ele tem que vir. Um exemplo, né? Eu posso falar do que acontece na minha vida. Exemplos que acontecem na minha vida. Eu rezo todo dia, divina vontade, reina na minha vontade. Senhor, eu só quero fazer a tua vontade. Eu saio de casa, Senhor, eu só estou saindo da minha casa porque é a sua vontade. O dia que o Senhor não quiser mais que eu trabalhe fora, eu fico aqui na minha casa, quietinha, no meu canto. Eu não saio, eu fico aqui, só aqui em casa. Mas mais um dia o Senhor quer que eu esteja no meu trabalho e eu vou ficar. E não é fácil, gente. Não é fácil. É um sacrifício. Nossa, mas você, não sei o que, tem um trabalho... É um sacrifício. É um sacrifício. Mas eu venho porque eu sei que é a vontade de Deus. E Ele já deixou isso muito claro para mim. Filha, é a minha vontade que você esteja exatamente onde você está, fazendo exatamente o que você está fazendo. Tem horas que eu fico assim, Senhor, é isso mesmo. Vem aquelas nuvens, né? Como ele estava explicando no volume 11. Vem aquelas nuvens assim, meu Deus, é muita responsabilidade. É muita coisa na minha cabeça, é muita pressão. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, eu quero que você esteja aí. Então tá, eu estou aqui mais um dia para fazer a sua vontade. E eu pedi, né? E ainda... Senhor, é isso mesmo, se eu quero, confirma, Senhor, se é isso mesmo, é para eu continuar vindo mais hoje, trabalhar assim, é para continuar. Então, Ele vem trabalhar em mim. Ele vem para poder trabalhar e fazer o que eu estou fazendo. O que eu tenho que fazer, que se apresenta, eu tenho um plano de trabalho, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, tenho uma obrigação a cumprir. E eu falo, Senhor, eu só quero fazer isso porque o Senhor quer. Então, Ele vem, Ele é obrigado, Ele se obriga, Ele fala aqui, ó. Quando a criatura faz minha vontade e obra porque eu quero que ela vai trabalhar porque eu quero que ela trabalhe. Lhe dou do meu. E para lhe dar sempre do meu, quero que faça a minha vontade. Então, aí ele vem trabalhar em mim, beleza. E eu tenho que resolver uma situação, aparecem vários problemas para eu resolver. Parece que eu vivo o dia inteiro resolvendo problema. Apareceu um problema para resolver. E eu estou nessa consciência. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu vou fazer isso, Senhor, porque o Senhor quer. E Ele vem dar do dele para mim. E eu vou resolver o problema com a mente dele. Ele me dá a capacidade, ele me dá... Por exemplo, eu vou... Igual o exemplo que eu dei esses dias, que eu fui conversar com a moça, muito difícil conversar. E ninguém teve capacidade, ninguém teve, assim,
paciência para conversar com ela, porque realmente é difícil. Ela não deixa a gente falar, ela é arrogante, ela quer saber de tudo antes da gente terminar de falar, já fala que já sabe, te interrompe, fala alto e não sei o quê. O que eu precisava nessa hora? Paciência. Eu precisava também de serenidade, para ela não me tirar do eixo, como ela tirou já várias pessoas. Eu precisava de paciência, serenidade, eu precisava de clareza nas palavras para poder explicar para ela o problema. Eu precisava de inteligência para poder entender o que era o problema. Tive que pensar bastante para entender a raiz do problema. Geralmente, Deus ele mostra para a gente a raiz do problema para você resolver logo de uma vez. Tipo assim, eu precisei de tudo, né? Tudo que a gente precisa para fazer um ato. Para fazer uma coisa, você vai falar com alguém. Você precisa ter a voz, você precisa ter a inteligência, você precisa estar viva, então você tem que estar respirando, seu coração batendo. Você precisa da vida, e você precisa das virtudes, você precisa dos atributos de Deus. Você precisa dos atributos, então ele te dá os atributos dele, para você lidar com a situação, com a pessoa difícil na sua frente. Ele dá os atributos dele, então eu vi claramente ele me dando a bondade dele, a paciência dele, para poder conversar com ela e não ter mágoa dela e aceitar, tipo assim, ter serenidade para falar com ela, ter inteligência para poder entender que ela era assim e também ser justa e falar para ela, eu preciso falar, deixa eu falar que eu vou explicar, e ter autoridade para falar tudo que eu usei para fazer, para ter essa conversa com ela e resolver o problema, foi Deus que me deu. Ele me deu os atributos dele, a justiça, o amor, a bondade, a sabedoria dele. Eu não tinha, todo mundo tentou fazer isso e não conseguiu. Várias pessoas tentaram fazer e não conseguiu. Eu consegui, não é porque eu sou melhor do que os outros, não é isso. É porque eu tomei de Deus. Nós todos somos um nada. Eu, os meus outros amigos, somos todos um nada. Não temos nada, não temos capacidade. Quando a gente vai lidar com esse tipo de situação, a gente fica chateada, a gente fica nervoso, a gente sai do eixo, a gente não consegue mais resolver nada porque você começa a ficar magoado pelo jeito que a pessoa está falando. A gente é tudo igual, tudo assim. Mas o que aconteceu de diferente na situação? Por que eu consegui lidar com ela? Por que eu consegui falar com ela? Por que eu resolvi o problema? Por que agora está tudo tranquilo, uma paz que vocês não têm noção? E a menina toda feliz, tranquila, porque agora ela está conseguindo fazer, todo mundo está bem. Por quê? Qual foi a diferença? Eu sou melhor do que meus colegas, mais inteligente que eles, mais esperta que eles? Não! A única diferença é que eu falei, Senhor, venha em mim fazer todos os atos que eu vou fazer agora no meu dia. Então eu tomei dele, da fonte que é ele. Só ele que é bom, só ele que é santo, só ele que é justo, só ele que é inteligente. A gente não é nada. Eu tomei dele tudo que eu precisava. E isso em todas as situações. Hoje, desde ontem à noite eu recebi uma mensagem. Amanhã a gente tem um problema seríssimo para resolver. Com hora marcada. Se não resolver, vai dar um problema que você não tem noção do tamanho do problema. Isso à noite. E eu, tá bom, amanhã a gente vê. Fico meio assim um pouco preocupada. Vem umas nuvens assim um pouco na minha cabeça. Mas logo eu volto para Deus. Ele é o sol. A minha alma, é o que ele explicou no vídeo Luz no Fim dos Tempos. Incrível o último trecho. Maravilhoso. Meu Deus, que trecho incrível do volume 11. A alma é um céu. E nesse céu tem um sol. O sol é Deus. E a alma é o céu. E de vez em quando, aí esse céu da alma é sempre tranquilo, sereno. Deus é o sol, ele é o que ilumina, ele é a fonte de tudo. O sol é a fonte da vida na terra. Então, para essa alma, a fonte é Deus sempre. Tudo vem dele, desse sol. Tudo vem desse sol. Todas as respostas vêm de Deus. E o céu é a nossa mente. O céu é a nossa mente, sempre tranquila. De vez em quando aparecem umas nuvens. Mas logo o sol é tão forte que dissipa essas nuvens. De vez em quando vem os pensamentos de preocupação. Logo você se volta para Deus e vê e ouve o que ele fala, a verdade que ele fala, que no livro.
Ele não precisa aparecer para você. O livro, a palavra dele dissipa todas as trevas e você volta à tranquilidade. É como se uma nuvem, pensa no céu. O sol está lá, de vez em quando o tempo fica nublado, mas rapidinho a nuvem passa e volta aquele sol brilhante de novo, é a mesma coisa. Às vezes vem um pensamento assim, de uma certa preocupação na minha cabeça, eu não quero ficar pensando em coisa de trabalho agora. Trabalho é amanhã, quando eu chegar lá. E aí eu dormi tranquila, até perdi a hora que meu celular descarregou durante a noite, e eu não vi o celular despertar que descarregou, e eu não acordei. Não consegui acordar, dormi tranquila, dormi mais do que a cama, acordei atrasada e vim tranquila. Quando eu cheguei aqui, fui resolver o problema, realmente era um problema complicado de resolver, mas Deus estava, divina vontade, reinando na minha vontade. Então eu estava tomando de Deus todos os atributos para conseguir resolver com serenidade, com calma, com paciência, com muito cuidado, com cuidado para saber exatamente quais as palavras escrever para não dar um problema maior. Com muito sabe assim, tudo, enfim, tinha um horário para responder, eu consegui responder no horário, sem estresse, sem alarde, respondeu. Fiquei um pouquinho, às vezes assim, na hora de falar, conversando com os colegas, às vezes eu altero a voz um pouco assim, mas não foi nada exagerado, a gente tem nossas misérias. Cada vez mais eu tô conseguindo mais me controlar nesses momentos de tensão, né, que é muita tensão, cobrança. E aí aconteceu que a pessoa que ia assinar o documento ia sair, eu também não fiquei desesperada, ele voltou, eu falei, tem que assinar o negócio, eu tive que interromper, ele estava em outro lugar, em outra reunião, eu tive que interromper. Vamos lá agora, com toda calma, é tudo Deus, eu vejo Deus assim, Deus é muito, ele faz a gente conseguir lidar com tudo assim, ele vem, ele dá os atributos dele, é isso que ele está falando aqui. Ele dá, e ele dá o quê? Os atributos dele. A sabedoria, a misericórdia, a justiça, tudo dele, a santidade dele para você resolver tudo, para você viver sua vida e fazer tudo. E por que ele quer que você sempre peça a vontade dele? Porque ele quer dar. Porque se você vai fazer com a vontade dele, ele tem que dar os atributos dele para você fazer. E o amor dele, a bondade dele é tanta que ele quer dar sempre. Em cada ato ele quer dar os atributos dele. Só ele que sabe fazer tudo, gente. A gente não sabe fazer nada. A gente não sabe fazer nada. A gente não sabe amar, a gente não sabe perdoar, a gente não tem inteligência, a gente é um nada. E ele quer dar sempre do dele, porque a gente não tem. É maravilhoso viver assim. Assim, às vezes, por exemplo, quando a gente vê, eu falei de perdão, né? Só Deus sabe perdoar. Só Deus sabe enxergar as coisas, julgar situações que acontecem, tudo, e fazer, só Ele que enxerga o que está, a intenção do coração das pessoas. Então você fica assim, com esse coração dele sempre, ele te mostrando a intenção das pessoas, e aí você é uma pessoa que ama todo mundo, e como ele ama. Isso é impossível para uma criatura, amar todo mundo. Amar tudo, não se desesperar vendo a situação que está no mundo. Tem muita coisa acontecendo, é tanta violência, é guerra, é catástrofe, é enchente, é um monte de coisa. E você não se desesperar, isso não é possível para uma criatura. Quando a gente vê toda a situação do mundo e fica tranquila, por que você fica tranquila? Porque você está recebendo de Deus a luz. Que Deus é esse sol que está na sua alma te iluminando. E Ele que te mostra a verdade, a realidade, te acalma. E você fica tranquila. É impossível viver em paz sem esse sol na alma, sem Deus. É impossível. É impossível amar todas as criaturas, apesar de todos os defeitos, de tudo que você vê na vida delas que você acha que é pecado e você ama. É impossível amar todas as criaturas, mesmo com os defeitos dela, igual aconteceu com essa moça. Sinceramente, a gente não tem... Eu conversando com ela, eu nem
Depois que meus colegas falaram, ela é assim, assim, assada, eu não tinha nem... Para mim é normal, assim. Como que Jesus fala, a gente morre, realmente morre. O que a morte é fazer, o amor já faz antecipadamente. Então, aí, para uma criatura é impossível viver assim. Amar todas as pessoas. Desejar o céu para todos. Isso não é humano, isso é divino. Você vê uma pessoa matando a outra. Você vê lá uma notícia. Fulano matou ciclano. Você vê esses dias, igual ali uma notícia que chegou para ela, o rapaz novinho matou uma idosa e falou que matou porque quis e que não se arrepende e que matou por diversão. E você olha para essa criatura e não tem ódio dela, tem compaixão. O que surge no seu coração? Misericórdia e compaixão. Por que surgiu isso? De onde veio essa misericórdia? De onde veio essa compaixão por essa criatura que está falando uma coisa dessa? Veio de Deus. É os atributos divinos. Veio de Deus. Não é seu. Não é humano isso. Não é humano. E por que veio isso no seu coração? Por que a pessoa fica assim? Uma pessoa... Como que uma criatura vive assim na terra, vendo um assassino falar que matou uma idosa por diversão e não fala que esse aí está condenado para o inferno, que ele tem que morrer, que ele merece a morte, que ele merece a condenação eterna? Por quê? Como que a criatura vive assim? Não tem isso no coração. Porque ela recebe de Deus a misericórdia, ela recebe de Deus o amor, porque ela ama como Deus ama, porque ela recebe tudo de Deus. E Deus não tem ódio de ninguém, Deus quer salvar todos, Ele veio e morreu por todos. Essa criatura que matou por diversão, Deus quer ela, Ele morreu por ela. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, na agonia, Ele viu todos os pecados. Ele viu esse pecado. Ele viu a morte dessa velhinha, dessa idosa. Ele viu o assassino falando que ia matar ela por diversão. E ele morreu tanto pelo pecado, tanto por um quanto para o outro. Morreu pelo que matou e morreu pela que morreu. Morreu pelos dois. Morreu por todos. Todos estão inclusos na conta da redenção. Todos têm um rio de sangue para poder lavar todos os pecados. Todas as almas têm. Todas. Ele matou por diversão, mas Jesus derramou um rio de sangue por ele. E se ele quisesse lavar nesse rio, se banhar na misericórdia de Deus e ser perdoado e ir para o céu está aberto para ele. Ele não é impedido de entrar no céu. E a gente tem essa mesma vontade de Deus. Você não se opõe, você não questiona esse amor de Deus infinito. Porque quem questiona o amor infinito de Deus e não entende isso, tem raízes do mal, do pecado original na alma, demoníaco. Se você não consegue desejar o céu para todos, tem que purificar seu coração, porque isso é demoníaco. Isso é herança do pecado original. Isso é contaminação do mal. Isso é o germe do mal, do pecado na sua alma. Se você está limpo, purificado, você tem a mesma vontade de Deus. E Deus quer, Ele ama a todos. Ele perdoa todos. Mas eu não consigo perdoar fulano que é um assassino em série. Purifica seu coração. Deixa a divina vontade reinar e recebe de Deus essa misericórdia, esse amor pelas almas. Deus vai realmente não é fácil, porque, quer dizer, é impossível. Se você não receber do próprio Deus esse amor pelas almas, você não ama. Se você não receber do próprio Deus essa misericórdia, você não tem a misericórdia por ninguém, nem por você mesmo. Nós não temos nada. Recebe tudo de Deus. É assim. Então, Ele quer que a gente... Então, tudo que a gente vai fazer, tudo, você vai ouvir uma notícia. Ouve com o ouvido de Jesus. Você vai ver uma cena
de uma pessoa. Nossa, aí tem muita coisa para falar. Você vê tudo que você vê com os olhos de Deus. Tudo que você ouve com os olhos de Deus. Porque você tá com a vontade sempre fixa. Eu quero, Senhor, a tua vontade. Então Ele vai te mostrando, Ele vai cada vez mais dando os atributos dele. E cada vez mais a sua alma vai tendo capacidade de receber esses atributos. De corresponder a isso. Porque às vezes a gente é tão pequeno que Deus Ele dá, mas a gente não consegue receber tudo, assim, sabe? A gente não entende direito. A gente fica meio desatento, desligado, assim. Age meio que no automático. Cada vez mais, quanto mais a gente lê o livro do céu, mais a nossa alma vai tendo capacidade para compreender que em cada momento, para a gente ter essa clareza, sabe? De que em cada momento é Ele que está fazendo, é Ele que está reinando, é Ele que está vivendo, é Ele que está dando os atributos dele. A gente às vezes não percebe isso, não entende, não percebe que é o atributo dele que está agindo ali naquele momento. Quanto mais a gente vai lendo o livro do céu, mais a gente vai tendo essa capacidade de enxergar isso. É isso. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.